Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática para a segunda série e hoje nós vamos estar falando, abordando, e eu sou professora de matemática, vou estar apresentando essa aula para vocês. Hoje nós estaremos falando sobre o estudo do cilindro, o cálculo da área, da superfície e do volume do cilindro. Acompanhe comigo. O cilindro. O cilindro ou cilindro circular é um sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Essa figura geométrica, que faz parte dos estudos de geometria espacial, apresenta dois círculos com raios de medidas equivalentes, os quais estão situados em planos paralelos. Vamos ver agora o componente do cilindro. O raio é a distância entre o centro do cilindro e a extremidade. A base é o plano que contém a diretriz, no caso dos cilindros. São duas bases, a superior e inferior. Geratriz corresponde à altura, que é representado H igual a G do cilindro. Diretriz corresponde à curva do plano da base. Nós vamos ver também agora a classificação do cilindro. Dependendo da inclinação do eixo, ou seja, do ângulo formado pela geratriz, os cilindros são classificados em cilindro reto. Nos cilindros circulares retos, a geratriz, a altura, está perpendicular ao plano da base. Como estamos vendo aqui na imagem, nós temos aqui um modelo representado do cilindro reto. E agora nós vamos ver o cilindro oblíquo. Nos cilindros circulares oblíquos, a geratriz, a altura, está ao plano de base, como é mostrado aqui também na figura. Nós estamos vendo aqui na imagem, o modelo da representação desse tipo de cilindro. O chamado cilindro equilátero, ou cilindro de revolução, é caracterizado pela mesma medida do diâmetro da base e da geratriz, G igual a 2R. Isso porque sua seção meridiana corresponde a um quadrado. Agora nós iremos conhecer as fórmulas do cilindro. Segue abaixo as fórmulas para calcular as áreas e o volume do cilindro. A área do cilindro, a área da base, primeiro vamos ver. Para calcular a área da base do cilindro, utilize a seguinte fórmula. A área da base é igual a π vezes r ao quadrado, onde a área da base é representada por AB e o π é representado por 3,14 e o R representa o meu raio. Vamos ver a área lateral. Para calcular a área lateral do cilindro, ou seja, a medida da superfície lateral, utilize-se a fórmula. Vamos ver ela. A área lateral é igual a 2 vezes π vezes R vezes a altura, o H, onde a área lateral representada por AL, o π representa a letrinha π por 3,14 e o R é o meu raio e o H representa a minha altura. A área total, para calcular a área total do cilindro, ou seja, a medida total da superfície da figura, soma-se duas vezes a área da base, a área lateral. Vamos ver aqui a fórmula. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou a área total pode ser representada também como 2 vezes, temos aí dentro do parênteses, π vezes r ao quadrado, mais 2 vezes, aí dentro do parênteses temos π vezes r vezes o h, que representa a altura. Temos como, onde o A total é a área total, o AB é a área da base, temos a AL, que é a área lateral, e o π, 3,14, representado pela letra π, e o R representa o meu raio, e o H a altura. Temos também, agora que iremos conhecer a fórmula do volume. Como eu posso trabalhar o volume? Volume do cilindro. O volume do cilindro é calculado a partir do produto da área da base pela altura. Dentro do parênteses, nós estamos sabendo que é a geratriz. V, que representa o volume, é igual à área da base vezes o H. Ou podemos também representar da seguinte forma. V igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Onde o meu V representa o volume, AB representa a área da base
O π representa 3,14. O meu R é o raio. O H, a altura. Então, vamos ver alguns exercícios para poder colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo hoje, sobre o estudo do cilindro, sobre o volume dele do cilindro e também sobre a área da superfície do cilindro. Como que eu posso colocar ele dentro de um exercício na prática. Vamos ver um exercitando. Uma lata em forma de cilindro equilátero tem a altura de 10 centímetros. Vamos calcular a área lateral, a área total e o volume desse cilindro. Nós vamos tirar primeiro, né? Relembrando que sempre vamos ter que fornecer os dados e tirar para a questão para poder trabalhar ela. Resolução. Lembre-se que se a altura é 10 centímetros do cilindro equilátero, ou seja, se é equilátero que eu estou falando, todos os lados são de mesmas medidas, ou seja, são os lados iguais. O valor do raio será metade, ou seja, se eu tenho 10 centímetros, a metade vamos ter 5 centímetros. Assim, a altura equivale a 2 vezes o raio. H é igual a 2R. Para resolver o problema acima, vamos utilizar as fórmulas. Quais são essas? A área lateral, nós vamos trabalhar e também vamos ver através da área total. A área lateral, primeiro vamos ter aqui a fórmula, que a área lateral é igual a 2 vezes π vezes R vezes a altura, né, o H. A área total, né, vamos trabalhar depois. Primeiro vamos estar vendo aqui a área lateral, que é a área lateral 2 vezes π vezes R, aí temos o H, que é igual a 2R. A área lateral é igual, fazendo a multiplicação de 2 vezes 2 aqui, 2π com 2R, vamos ter 4. E vamos manter o π e o R ao quadrado. Aí nós temos a área lateral, que é igual a 4π. 5 ao quadrado, que é o meu R, né? Que é o meu raio, que temos que é 5. 5 ao quadrado, vamos ter 25. A área lateral ficou da seguinte forma, 4π vezes 25. Vamos fazer a multiplicação de 4 vezes 25. Então, vamos obter a área lateral igual a 100 e o π eu permaneço. Então, temos que a área lateral é igual a 100 π centímetro ao quadrado. Essa vai ser a nossa área lateral da questão. E agora vamos ver a área total. Lembre-se que a área total corresponde à área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é igual, temos aqui a forma, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Logo, nós temos que a área total é igual a 4 vezes π vezes R ao quadrado, mais 2 vezes π R ao quadrado. A área total vai ser igual a quanto? Nós temos aqui que é 6π vezes R ao quadrado. A área total vai ser igual a 6π, vai permanecer, e o nosso raio, que é da mesma questão, nós temos que é 5. Aí nós vamos fazer a conta aqui, ó, de 5 ao quadrado, nós temos que é 25. 6 vezes 25, nós obtemos 150. Ou seja, a nossa área total da questão vai ser 150 π vezes R ao quadrado. Agora, após encontrar a área lateral, a área total, vamos encontrar o volume desta questão. O volume foi dado a questão, né, para encontrar ele também. O volume é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. V é igual a π vezes R ao quadrado vezes 2R, que é representado meu H por 2R. V é igual a 2π vezes R ao cubo. Nós temos aí que V é igual a 2π. 5 representa o meu raio. 5 ao cubo, nós obtemos 125. Meu V é igual a 2 vezes 125, nós obtemos 250 π centímetro ao cubo. Toda vez que a gente estiver falando sobre volume, nós vamos colocar sempre elevado ao cubo, né? A relação de, né, ao cúbico, que representa sempre volume. Nós temos aqui como resposta da nossa questão, a área lateral 100 π centímetro ao quadrado, a área total 150 π R ao quadrado e volume 250 π centímetro ao cubo. Agora nós vamos estar vendo mais outra questão para trabalhar mais detalhadamente, né, a respeito deste assunto. Esta questão que nós vamos estar vendo agora foi uma questão que foi, né, falada
e foi uma das provas que teve no Enem de 2011. Vamos ler ela, né, e resolvê-la. É possível usar água ou comida para atrair as aves, observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo a de se alimentar. Isso pode matá-la. Essa questão, né, foi exposta numa prova do Enem em 2011, né, e tá os dados da questão, de onde foi tirada. E aqui temos também que pretende se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilindro, que é o nosso assunto que a gente está vendo, e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Vamos utilizar aqui como dado da questão que foi fornecido o π igual a 3. Nós temos aqui a letra A, 20 milímetros, letra B, 24 milímetros, letra C, 100 milímetros, letra D, 120 milímetros, letra E, 600 milímetros. Vamos tirar os dados e resolver passo a passo a questão para a gente entender um pouquinho mais. Vamos ver aqui a resolução dela. Primeiramente, vamos anotar os dados que o exercício nos oferece. Como sempre a gente está vendo, né? Toda questão que nos é dada, a gente tem que tirar os dados da questão para entender melhor como fazê-la. 10 centímetros de altura, nós fomos dados que a altura tem 10 centímetros. 4 centímetros de diâmetro, o raio vai ser 2, né? Porque já entendemos que o raio é metade do diâmetro. E o π foi dado que a gente tem que utilizar igual a 3. Observe, lembre-se que o raio é metade do diâmetro, que nem eu acabei de falar. Assim, para saber a quantidade de água que devemos colocar no copo, devemos utilizar a fórmula do volume. V é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. V é igual a 3 vezes 22, V é igual a 3 vezes 2 ao quadrado vezes 10. V é igual, fazendo as contas, aí nós temos que 3 vezes 2 ao quadrado, temos 4. 3 vezes 4, nós temos 12. 12 vezes 10, 120. 120 centímetros cúbicos. Nós encontramos já aí o volume. Encontramos o volume que é 120 centímetros cúbicos para uma parte de açúcar e 5 de água, ou seja, 6 partes. Que temos, né, uma parte para água e outra parte para açúcar. Logo, cada parte corresponde a 20 centímetros cúbicos. 120 dividido para 6, porque nós temos 5 de água, né, e de açúcar, né, fazendo as contas nós temos 6. 5 partes de uma e outra parte nós temos 6. 120 dividido para 6, nós temos igual a 20 centímetros cúbicos. Se temos 5 partes de água, vamos fazer a conta que é 20 vezes 5, 100 centímetros cúbicos. Nós voltamos aí para a questão que a alternativa vai ser a letra C, aonde foi dado, né, a questão perguntando qual seria, né, essa quantidade. Nós temos aí e ficamos com a letra C da questão, né? A alternativa C nos diz que é 100 milímetros, fazendo as contas dessa questão. Aí nós podemos ver, né, e entender, através desse segundo exercitando, que são questões do dia a dia, né, como que a gente não pode nem às vezes notar, mas a gente está utilizando esse assunto, esse estudo do cilindro, né, estamos usando aí já a questão do volume dele, trabalhando no assunto prático, que às vezes a gente nem consegue observar, né, e nós vamos ir entendendo mais e mais esse assunto, né, eu quero indicar para vocês ver a nossa plataforma Eduque, né, que vocês possam estar vendo outros exercícios que estão lá também expostos para vocês estarem lendo, né, observando e vendo novamente essa aula, né, revendo, né, e é isso que nós queremos deixar para vocês nessa aula de hoje. Até a próxima aula.